No episódio de hoje nós vamos ver qual é o procedimento para a instalação de um pan adapter em qualquer tipo de equipamento que tenha saída CAT, aquela saída serial que você conecta no PC e consegue controlar o seu rádio. Nos últimos 10, 15 anos praticamente todos os rádios vêm com esse recurso. Então você com um rádio desse vai poder ter aquele recurso do Flex. Lembra do último episódio do CRAN TV que a gente mostrou o Flex? Como é bom ter aquele pan adapter, aquele Panascope. Você consegue ver todo o espectro de radiofrequência que você está operando e a atividade aqui em cima. E você pode ter isso no seu rádio comum por menos de $20. Daria até para instalar em rádios que não tem essa saída CAT, embora com algumas limitações. O exemplo que eu vou usar aqui é do IC700 da Icon, mas serviria para qualquer outro tipo de rádio. Esse é o CRAN TV. Primeiro passo então, você precisa descobrir qual é a frequência da primeira FI do seu transceptor. No caso do 700 que a gente vai usar, é 124.487 MHz. Eu nunca tinha visto uma FI tão alta, normalmente é abaixo de 100 MHz, mas desse rádio é 124. Então eu preciso de um SDR, um receptor SDR, que consiga sintonizar 124 MHz. No meu caso, eu já tinha esse receptor que eu havia comprado no eBay por volta de $40. Esse receptor, ele tem VHF, UHF e tem HF. Esse receptor ele vai de 100 kHz a acho que 1.7 GB. Então, qualquer FI eu consigo receber nesse tipo de SDR, é o RTL SDR. Agora, existem modelos de SDR mais baratos, custam até $9 com frete grátis no eBay. Só que esses começam em 60 MHz. No caso desse rádio não teria problema usar esse receptor de $9, porque acima de 60 vai conseguir pegar a FI desse rádio. Rádios da Yaeso, por exemplo, são 69 alguma coisa, já daria para usar também aquele receptorzinho de $9. Agora tem alguns rádios que a FI é lá embaixo, tipo 10, 14 MHz. Aí você vai ter que ter um receptor que consiga pegar 10, 14 MHz. No caso, esse aqui não teria problema algum. Na porta de HF a gente conseguiria receber essa frequência. Bom, então você vai precisar descobrir a FI do seu rádio. Existem rádios, alguns Yaesos, outras marcas também têm isso, que já tem uma saída de FI na traseira. Se o senhor tiver, você não vai ter nem que abrir o rádio. Você só vai ver a parte do software. Agora, se não é o seu caso, como não foi do IC700, que é o caso do IC7000, 706, TS2000, você vai ter que pegar lá dentro do rádio a FI, o ponto para trazer esse sinal para fora do rádio, que é o que a gente vai fazer com esse. Bom, FI, saber a frequência, conseguir um SDR que cubra essa frequência. Eu tinha aqui essa anteninha de celular, então ela já tem o cabo com o conector SMA macho para eu conectar aqui. Então eu vou cortar um pedaço do lado do conector dessa anteninha de celular que eu não uso e vou ligar isso lá dentro do rádio para poder trazer o sinal de FI para fora, tá? Então tá aqui o meu cabinho e um capacitor de 4.7 PF, que é para a gente isolar o DC. Vocês vão ver na hora da instalação. Então, quanto é que a gente vai gastar nessa brincadeira? Se a sua FI for acima de 60 MB, você pode comprar aquele SDR de $9. Se ela for abaixo de 60 MB, você vai precisar ter algo assim. O capacitorzinho, 10 centavos. Essa anteninha aqui, eu não sei quanto custa, no Mercado Livre tá cheio, no eBay tem, mas normalmente a gente acha encostado uma dessa e você aproveita o cabinho. Tá ok?
Então esse é o material, esse é todo o material que a gente vai precisar. E claro, não ter medo de abrir o seu rádio, que aliás, um aviso, isso é por conta e risco de quem está fazendo, tá ok? Eu fiz no meu, deu certo, não queimei nada, então é bom você saber o que você está fazendo. Se você não tiver habilidade com soldas, ou abrir rádio, ou não sabe muito bem o que está fazendo, pede ajuda de um radioamador amigo seu. Vamos então para a montagem do cabinho dentro do rádio. Nós temos aqui uma porção do circuito de recepção do IC7100. Eu destaquei aqui a parte que interessa para a gente. Nós temos chegando nesse conector aqui a primeira FI e ela segue esse trajeto verde. A princípio eu peguei o sinal aqui no terminal do capacitor C4007, mas por conta desse ganho desse Q4001 estava excessivo. Então eu acabei pegando aqui mesmo, nesse ponto aqui CP4001. Nós precisamos de um capacitor para isolar qualquer nível DC aqui, impedir que isso apareça lá na antena do nosso receptor e passe RF. Então o terminal dele a gente solda aqui, o outro terminal vai para a antena de VHF do receptor de SDR. Para abrir o 700 são 3 parafusos aqui em cima, mais 2, 4, 6 de cada lateral e mais 3 embaixo. Então vamos tirar esse parafuso. Então tá aqui o rádio sem as tampas. Eu já olhei no manual de serviço e o ponto que a gente precisa tá aqui no meio. Eu vou dar uma olhada agora com o microscópio para mostrar direitinho onde é que a gente precisa pegar a primeira FI. Tá aí, eu coloquei um microscópio eletrônico desses bem baratinhos que eu achei no eBay, mas qualquer lupa vai servir para fazer esse serviço. Então é na parte de baixo do rádio. Vocês podem perceber que tem várias almofadas cinzas que encostam na tampa, na área onde a gente vai pegar o sinal da FI. E tem essas aletinhas. Agora vamos dar uma olhada em mais detalhe onde a gente vai pegar o sinal na tela do microscópio. Tá aqui. Deixa eu tentar dar um zoom melhor. É fácil reconhecer a localização. Vocês estão vendo em cima da letinha aí perto desse circuito integrado uma marcação MP401. Então se não mudarem, seria aí. Olha, o ponto onde a gente vai soldar o capacitor é bem aqui. É bem nesse ponto aqui, ó. O capacitor vai aqui, a ponta dele, um terminal, o outro vai no vivo do coaxial e o terra do coaxial eu vou ligar nesse terra aqui. Vou pegar o pedacinho de coaxial. Vou achar um caminho aqui para onde ele possa passar. Já estanhei aqui a ponta dele para não ficar desfiando. E nós vamos ter que passar com isso para o lado de lá. Um caminho aqui, ó. Vamos passar para o lado de lá.
prender essa fita Hellerman aqui para segurar o cabinho e não ficar forçando a solda. Assim que se puxar aqui, ela segura aqui para não deixar forçar a solda. Tá feito. Passei o cabo por aqui, prendi com uma fita Hellerman e sai aqui na traseira. Vamos dar uma olhada no microscópio como é que ficou. Tá aí. A malha do coaxial eu soldei ali no meio daquela mola. O vivo vai num lado do capacitor e o outro lado entra ali no ponto de FI que a gente tinha visto. Não ficou uma perfeição, mas deve funcionar. Bom, vamos fechar o rádio. Há um detalhe aqui antes que eu feche. Olha, tem um fusível aqui de 5 amperes dentro do rádio. Então, além do fusível que tem lá fora, tem mais esse aqui dentro. Então, se algum dia o seu rádio apagar, dá uma conferida nesse fusível aqui. Então, terminamos a nossa instalação de uma saída de FI para o IC700. Olha, eu como só tinha à mão aquela antena de celular, eu preferi usar esse cabinho aqui, saindo do rádio, e ele já vai direto aqui para o conector fêmea do receptor de SDR que eu consegui. Agora, se você preferir, ou tiver mais paciência que eu, você pode fazer um furo aqui, conseguir um SMA fêmea, parafusar aqui, aí você faz a ligação por dentro, e aí você não vai ficar com um rabo saindo de dentro do rádio. Mas para mim isso aqui é o que deu para fazer no final de semana, tá? Se você usar o conector fêmea aqui, aí você vai precisar de um rabicho desse macho. Talvez você encontre no Mercado Livre, mas ficou bem fácil para mim fazer dessa forma. Vamos dar uma olhada então nas ligações com o PC. A configuração para o nosso teste ficou assim então. Coloquei uma antena aqui de VHF ou HF. Na porta de HF eu coloquei uma antena 17 metros, 40 metros. Nós temos o cabo USB aqui que vai para o PC, que o software RAM Radio Deluxe vai controlar o rádio e vice-versa. Nós temos aqui o rabichinho da FI entrando na antena de UHF VHF do receptor de SDR, a porta de HF a gente não vai usar. E a saída USB também vai para o PC. Nós já temos então a saída CAT do rádio ligado na USB do micro e a saída USB do receptor de SDR também conectado ao micro. Bom, primeiro, para controle, nós precisamos de um software. Eu uso o RAM Radio Deluxe. É um software que, se eu não me engano, ele é grátis, a versão anterior, e a atual você tem que pagar para ter a atual. Não sei se ainda o esquema é esse. Mas aí você baixa lá, tem o RAM Radio Deluxe, tem pelo menos da última versão, deve ter o trial de 30 dias. Você instala o RAM Radio Deluxe e você vai configurá-lo para falar com o 700 ou o rádio que você estiver usando. Normalmente eles têm opções de vários rádios lá. A configuração normalmente é a velocidade da porta serial, 9600, 19200, o modelo do rádio, é isso. Você manda conectar no software,
ele faz o link com o rádio. Você mexeu na sintonia do rádio, vai mudar na tela do computador, mexeu na tela do computador, vai mudar no rádio. Vamos ver então como é que é essa configuração aqui. Estou aqui com o Rig Control aberto do RAM Radio Deluxe. Se você vier aqui no Connect, você tem aqui o New, você vai criar uma nova conexão com um rádio. No caso, um Icon, você pode escolher a marca do seu rádio aqui. Modelo, a porta serial que eu vou utilizar, que é com 16. No seu micro pode estar disponível outra com. A velocidade é 19.200 e o CIV é 88. Essas configurações tem que bater com a do rádio, tá? Então, se a gente vier aqui no rádio, no menu Connectors, o CIV, olha lá, 88, velocidade 19.200. A com 16 é a configuração do micro. Então, está configurado. Quando você clica Connect, ele vai fazer o link com o rádio. Então, se eu girar aqui o VFO do rádio, olha lá, vai mostrar no display do RAM Radio Deluxe. E se eu vier com o mouse aqui e modificar aqui, vai controlar o rádio, modos, todos os recursos do rádio. Então, a gente já pode ir agora para a parte do SDR. O software que eu estou usando para SDR é o HD SDR. Você vai até a página deles, faz o download aqui. Curioso é que a última versão é de novembro de 2013. Talvez eles tenham parado de atualizar, talvez apareça algum novo, mas eu estou utilizando esse aqui, está funcionando muito bem. Está aqui então o HD SDR instalado. Vamos às configurações. No caso do meu receptor de SDR, eu tive que instalar um driver e aí acende esse botão aqui de External I/O. E esse driver tem que ser jogado na pasta onde está instalado o HD SDR. Aí ele me permite ajuste de ganho, controle automático de ganho e algumas outras coisas aqui. Então é ele que faz com que o RTL converse com o software aqui, HD SDR. Eu vou deixar esse driver disponível lá no CRAN também. Bom, configurações. Placa de som, você só tem que escolher o falante de saída aqui, né? Opções. Primeiro, esse swap INQ, se você perceber que quando você gira o VFO do rádio, o dial, o espectro está correndo para o lado errado, você vem aqui e seleciona esse inverter o canal QI. O caso do IC700 precisou deixar checado isso. Se tiver ao contrário, você desliga. Outra coisa, CAT to HD SDR, você tem que configurar isso aqui também. É o controle do rádio feito pelo RAM Radio Deluxe. Você tem que garantir que a porta é a 16, conforme está lá no RAM Radio Deluxe, e o bitrate é o mesmo, 19.200. E a última configuração é do RF Front-End. Você seleciona essa opção aqui, SDR de uma saída de FI. Você vai digitar aqui a frequência em pontos, tá? Em megahertz. Você vai digitar aqui a frequência de FI do seu rádio. No caso aqui é 124.487. Só que deu uma pequena diferença de deslocamento. Então, ele tem uma opção que permite que você coloque aqui a correção para ficar centrado direitinho a frequência do rádio e do SDR. Também deu uma pequena diferença nos modos de LSB e USB, eu corrigi aqui. E feito isso, está pronto. Você dá partida no software aqui, pronto. A gente já tem a sintonia do rádio
sendo mostrado aqui no Pan Adapter, tá ok? Olha, a gente pode ver que tem gente aqui em 40 metros, 7.055. Nós percebemos que tem mais alguém à direita, eu vou correr à direita ali, ó. Olha, tem alguém aí também. Você consegue ver várias atividades, ó, tem um outro sinal aqui em 7.120. E você pode clicar também, ó. Vou clicar. Sabe ser bom de mira para clicar e dar certinho. Eu nunca acerto. Você tem aqui então o espectro, o waterfall, a modulação, o waterfall da modulação, tem gravador, S-meter, você pode calibrar esse S-meter, você pode ajustar aqui as janelas. O zoom aqui, eu tô com um zoom médio que pega a banda dos 40 metros. Vamos lá para o VHF para vocês verem. Vou no VHF. Deixa eu dar zoom out para pegar mais a banda. Olha aí, dá para ver que tem uma atividade aqui. Sumiu. VHF, esse horário do dia não tem muita gente. Isso aqui é uma interferência, viu? Que a gente tem da NET aqui em 145.250. É a portadora de um dos canais deles que vaza. Ó, aqui tem outro sinal. Não é nada. Pô, tá difícil ali. Aqui. Já. Uma repetidora. Não, isso não é repetidora, 5770. Ó, um outro sinalzinho aqui, parece digital lá. Ah, não, é digital. Rádio pacote. Posso dar um zoom aqui. Ó. É bacana porque você vê tudo que está acontecendo no espectro. Não está acontecendo muita coisa aqui no VHF. Vamos lá para parte para a parte comercial, que deve ter bastante atividade. Olha, nós temos essa interferência aqui no espectro. Não sei o que é. Vamos lá para 154, que tem mais atividade. Olha. Aqui na faixa comercial, esse horário que você vai ver mais gente falando. Olha quantos sinais aqui, aqui, aqui. É só bater. Você pode correr por aqui também, arrastando o dial. Vamos lá para a parte de broadcast. Ó, tá com um zoom muito grande, a gente tá vendo uma parte muito grande do espectro. Isso aqui, ó, é a parte de broadcast. Vou colocar em AM. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Olha. Olha. Uma rádio broadcast. Vocês estão percebendo quando o mesh está dando uma bagunça no display? É excesso de sinal. Essa rádio está do meu lado, aqui ela satura meu front-end. Eu teria que vir aqui no RF, aqui ó, e tirar o ganho. Mas como eu já ajustei para o radioamadorismo, esse ganho de 28 dB fica ótimo, eu não quero mexer nessa parte de broadcasting aqui. Mas tá aí então. O IC7100 com Pan Adapter. Bom, vocês viram que bacana que fica, né? E o legal é que dá para fazer isso em qualquer rádio, até mesmo nos que não tem CAT. Olha, daria para fazer em rádio PX, rádios antigos, 101 Eco, por exemplo. Você teria que pegar o sinal da FI, né? Aliás, todo manual, nas características técnicas, normalmente vem informando ali qual é a primeira FI, tá? Você pegando o FI de um desses rádios antigos, você também vai conseguir ver o espectro no seu PC.
Mas o que acontece? Quando você vai girar o VFO do seu rádio, ou no rádio PX você fica mudando de canal, você vai ver o espectro andando, mas não vai ser atualizada a frequência lá. Vai ficar parada a frequência, marcada a frequência da FI. Não fica igual a um rádio com CAT, mas também ainda assim muito útil para você ver sinais que tem para baixo, para cima, para ver atividades. Então fica uma coisa bacana. Outra coisa que eu queria deixar uma dica: quando você liga a um cabinho de FI, de saída da FI do seu rádio, a hora que você conecta no receptor de SDR, preste atenção no sinal no S-meter do rádio. Vê se não vai alterar o sinal. Por exemplo, se você está com 9 de ruído, você conecta o SDR, tem que permanecer da mesma forma. Se subir ou baixar, está acontecendo alguma coisa, está carregando o circuito, está perturbando o circuito do seu rádio. Então você teria que ter ajuda aí de algum colega que entenda mais RF para colocar um buffer ali, um transistorzinho, um BF, qualquer coisa, para tirar aquela informação da FI, dar um ganho nela e levar para o receptor SDR, tá? Então tem essa também. O que mais? Eu estou usando esse IC700 com esse recurso desde outubro de 2014. Eu gravei partes do vídeo e só agora eu consegui tempo para terminar isso. E eu estava olhando o site do RTL SDR, do ano passado para cá apareceu muita coisa nova, tem muito software com interface nova para você colocar no PC, tem outros recursos do SDR que eles estão adicionando. Então eu vou deixar esse link aqui, vocês dão uma olhada lá, tem muita informação interessante. Eu já vi que tem informações de FI para outros rádios, para 857 da IAESO, então vale a pena dar uma olhada nesse site. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo CRAN TV.